Restabelecendo o sinal agora, a gente começa a nossa live aí. Aqui ao meu lado, Elisângela, nossa intérprete de Libras, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Tudo em paz aí, Pedro? Tudo ótimo. Mercado, tudo bem com o mercado aí? Bem, ontem fizemos uma visita ao Acre, fomos ver as áreas afetadas por enchentes. O Pedro esteve comigo, inclusive. Levamos boas notícias para eles, né? E visa confortar o estado de calamidade que se encontra em vários municípios. Então, alguns destes municípios foi decretado estado de calamidade e, assim sendo, a gente pode colaborar com o recurso. Então, foram aqui 7 cidades que conseguiram recurso, vencido essa questão burocrática aí. O próprio governo estadual, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Manso Lima, Feijós, Santa Rosa do Purus e Rodrigues Alves. Realmente situação bastante crítica no Ceará, no Acre, uma chuva além do normal para essa época, que houve muita inundação e muita gente perdeu praticamente tudo que tinha. Pedro, o que você levou para o pessoal lá, Pedro? Nós, nas 10 cidades que declararam estado de calamidade pública, nós liberamos o FGTS até o valor de R$ 6.220. Além disso, nós pausamos todos os empréstimos, seja das pessoas físicas ou das empresas, de 3 meses a 12 meses. E ainda reduzimos as taxas de juros para as empresas que precisem de mais crédito. E o último ponto, presidente, chega no começo da semana que vem um caminhão da Caixa Econômica Federal, porque nós tivemos mais de 5 agências também inundadas, então é fundamental essa ajuda do governo federal. Tá certo. A Caixa tem um lado social muito forte, né? E realmente está sempre presente nos mais diferentes situações que o povo assim precisa. Tivemos hoje de manhã em Foz do Iguaçu, na verdade uma visita lá a Itaipu Binacional e também ao sistema Furnas, porque há mais de 10 anos estamos trabalhando além do limite de fazer a revitalização dessas linhas de transmissão. Então elas começaram a ser estudadas logo em janeiro de 2019 e hoje, então, na prática, ela começa a ser efetuada naquela região. Vale lembrar que Itaipu é binacional, metade do que se produz é do Paraguai. Binacional, metade do que se produz é do Paraguai. Fazer mais um contato com o general Silvio Luna, que está deixando Itaipu Binacional e está indo para a maior empresa estatal do Brasil, uma das maiores do mundo, que é a nossa Petrobras. Houve um exagero quando nós anunciamos, depois do horário que fecharam as bolsas aqui, a Bolsa do Brasil, e apenas informamos, com uma nota à imprensa, de que o tempo, o contrato, vamos assim dizer, do atual presidente ainda Itaipu Binacional, o senhor Castelo Branco, não seria renovado em 20 de março, agora, do próximo mês. Houve um rebuliço no mercado, muita especulação, você que entende disso, muita gente ganhou dinheiro, muitos espertalhões ganharam dinheiro, muita gente mais inocente perdeu dinheiro, porque a bolsa não, as ações da Petrobras caíram 20% naquela segunda-feira. Eu anunciei na sexta-noite, na segunda-feira perdeu 20%. No outro dia, terça-feira, já recuperou 12%. Né? Na quarta, recuperou mais um pouco, está quase chegando aí à normalidade. Até porque o pessoal começou a conhecer também quem é o general Silvio Luna, né? O pessoal bate muito, mais um general. Só que esse general, além do curso militar dele, serviu por 47 anos, o Exército Brasileiro, depois foi ser ministro da Defesa do governo anterior, depois foi para Itaipu Binacional e está agora, completou 2 anos em Itaipu Binacional. E fez uma tremenda revolução lá. Né? Além de ele sanear a empresa, sobraram recursos para fazer várias obras na região. Como, por exemplo, daqui poucas semanas vai ser concluída a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, onde então poderemos pousar aviões de voos internacionais. Isso vai ajudar em muito a economia local, porque serviços aparecem, a rede hoteleira passa a ser utilizada com mais frequência, o turismo, entre outras coisas, que por enquanto ainda pousa apenas na Argentina esses aviões. Além de 2 pontes, que uma já está
quase metade pronta com o Paraguai, outra está na fase final de licitação para a gente fazer em Porto Murtinho, além de ele atender praticamente 40 municípios do centro-oeste e oeste paranaense. Os prefeitos vibram com a Itaipu Binacional e estão vibrando muito mais ainda com a administração agora do general Silvio Luna. Outro general vai ocupar o seu lugar, é o general Ferreira, que comandou o Comando Militar do Oeste, em Mato Grosso do Sul, e vai continuar esse trabalho que ele está fazendo lá em Itaipu. Vale lembrar também que devemos sempre falar, né, alguma coisa, a grande visão de futuro que tiveram lá os presidentes, primeiro Médici, depois passou o Geisel e foi inaugurado então em Itaipu no governo Figueiredo, no momento que nós tínhamos... A obra começou no papel a ser feita em 73, depois dos dois grandes choques, né, do petróleo. Então essa visão de futuro fizeram construir aí Itaipu Binacional. E o concreto usado em Itaipu Binacional, né, o volume dá para fazer mais de 100 Maracanãs. Então uma obra realmente fantástica da engenharia brasileira, e parabenizar aqui, lá atrás, esses três ministros, os três presidentes militares com essa visão de futuro. Eu tenho 4 assuntos. Aí, se eu não me engano, não tenho certeza aqui, mas o que gera de energia em Itaipu Binacional, você teria que gastar 500.000 litros de diesel por dia, né, para gerar energia produzida por Itaipu. Então, realmente é uma obra fantástica. Bem, assinamos o decreto, já que estão falando aqui em Petrobras, né, que entra em vigor 30 dias depois, que obriga os postos, quando você chegar no posto de gasolina, daqui a 30 dias, você vai estar lá o preço da gasolina, do diesel, né, lá o preço na refinaria, e depois os impostos federais, estaduais, né, o custo aí o preço da distribuição e a margem de lucro dos postos de combustível. Para que você, caso queira reclamar, reclame, quer reclamar do presidente da República, não reclame. Quer reclamar do seu governador, reclame, tá? O da margem de lucro, da distribuidora, do posto, para saber por que o combustível é caro no Brasil. Que tudo que acontece aqui é impressionante, Pedro. O pessoal aponta para mim e atira. Por exemplo, agora, tem uma PEC que está começando a tramitar aí no Congresso, o pessoal já está me criticando. PEC, proposta de emenda à Constituição. Eu posso apresentar como presidente da República. Essa PEC é lá do Legislativo. E eu não tenho qualquer participação sobre ela. Que após, vamos supor que ela seja aprovada em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Ela vai para a promulgação, não vem para a minha mesa, não posso sequer vetar. Tá? E o pessoal, já como não gostou de alguns artigos dessa PEC, começa a atirar em mim. Já alteraram, presidente. Já alteraram? Está melhorando. Está melhorando? Tá. Eu não tenho conhecimento dessa PEC, tá? Começou a tramitar lá, se eu não me engano, deve ter uns 30 mil projetos, no mínimo, né? 30 mil projetos tramitando no Congresso Nacional. Não tem como saber de tudo que acontece lá. E, obviamente, essa PEC, uma vez tramitando, ela tem a ver com a imunidade parlamentar. Não tem nada a ver comigo, o chefe do executivo, nada a ver comigo. Daí o pessoal começa já a tirar, falar que eu vou ter proveito próprio, a família vai ter proveito próprio em cima disso. São críticas que realmente deixam de chateado, dada a ignorância de quem critica, né? Sem saber o que está falando. Obviamente, eu, Pedro aqui, podemos ser criticados, sem problema nenhum, mas é com razão. Pô. E agora, quem vai com a crítica muito violenta, o que eu faço? Eu vou para o banimento. É o que eu posso fazer, o cartão vermelho logo para a ignorância dessa pessoa aqui. Pote de combustível. Amanhã, tu vai na minha frente, né? Você tem o que fazer lá. Você, Pedro, todo fim de semana, desde quando você assumiu, você vai para algum lugar do Brasil? Como é que é essa história aí? São 92 finais de semana, presidente. E foi a partir de uma conversa que nós tivemos, exatamente de sair de Brasília e conhecer o Brasil. Nós vamos, em especial no interior e em especial no Norte e Nordeste. Isso tem ajudado muito a Caixa Econômica Federal e temos lançado vários produtos a partir das conversas com os clientes e com os empregados. E amanhã, o senhor vai entregar mais apartamentos
de mais uma operação de financiamento imobiliário para baixa renda. Este empreendimento em Maranguape, no Ceará, a 30 quilômetros de Fortaleza. Por causa de toda a questão do Covid, nós não faremos lá no empreendimento. Eu irei no sábado, mas na sexta-feira, amanhã, irão 3 famílias receber do senhor as chaves. E, de novo, toda semana a Caixa Econômica Federal inaugura uma operação como essa e é muito importante. Amanhã, então, a gente decola aqui, você já vai estar lá, eu decolo aqui às 8h30 da manhã e vou para Parnaíba, pousar em Parnaíba, Piauí. Por coincidência, lá o prefeito reeleito lá é o Monsanto, foi um brilhante senador aqui em Brasília, me recebeu por 3 vezes, 2 ou 3 vezes seu município, foi muito bem. Estava com o senhor uma tratado, das vezes, certo? Foi impressionante. E ele realmente, ele está competindo ali com a cidade de Pernambuco, voltada para a fruticultura. Petrolina. Tá? Ele está investindo muito, também parte do dinheiro do governo federal, em irrigação. As frutas do Nordeste realmente são muito mais saborosas do que produzidas mais aqui na região sul. Grande parte daquilo que é produzido lá é exportado para a Europa. Então pousamos amanhã em Parnaíba, deve dar umas 3 horas de viagem, né? Parnaíba 2h40. 2h40? Então devemos 8h30, 9h30, 10h30. 10 horas estamos pousando lá em Parnaíba. Depois vem para Tianguá. Tem uma cerimônia de assinatura de ordem de serviço para a travessia de Tianguá, Variantes de Frios e Umirim. O que é isso, hein? Variantes de Frios e Umirim. BR-222 Ceará. E também um viaduto de Horizonte, na BR-166 Ceará. Vai conosco o Tarcísio, que às vezes traga o Tarcísio semana que vem aqui para ele falar melhor sobre essas obras aí do governo federal no Nordeste. Depois vamos a Fortaleza, visita a duplicação da BR-222 e também inauguração do anel viário de Fortaleza, juntamente com o Tarcísio aqui. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Ok? Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo, né, mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes. Ontem, juntamente com o ministro Fábio Faria, levamos ao Congresso um projeto de lei sobre desestatização dos Correios. Alguns acham, né, criticam, você não está cumprindo promessa de campanha de privatização. Privatizar, pessoal, não é pegar esse negócio aqui, pegar isso aqui e botar na prateleira. Quem dá mais leva, não é? É um processo complexo. Existem vários estudos, vários órgãos, entra o BNDES em campo, o Ministério específico a qual está integrado aquele estatal, entra aí a economia, e depois o Congresso Nacional. Não é fácil, mas estamos fazendo a nossa parte aqui. Também entregamos, no dia, foi antes de ontem, uma medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. Já tem pergunta aí, Cid? O Pedro? Tá. Também no dia de ontem, sancionamos a lei que garante a autonomia do Banco Central. Como eu disse ali, né? Ninguém abre mão de poder, né? Tá? Nós abrimos mão, tá, de qualquer poder nosso sobre o Banco Central. Tá? Até porque, se perguntar para o Roberto Campos, que é neto do Roberto Campos, né? Como ele se sentiu ao longo desses 2 anos e 1 mês à frente do Banco Central, sendo dependente, entre aspas, da gente, né? Ele vai dizer com toda certeza que teve toda paz, tranquilidade e liberdade para trabalhar. Presidente, esse é um ponto muito importante. Tanto o ministro Paulo Guedes quanto o Roberto Campos, meu amigo há mais de 30 anos,
essa é uma coisa que não havia sido realizado, promessas, discussões nos últimos 30, 40 anos. Então, o que é muito importante aqui? Diversos governos falaram de dar ao Banco Central a independência. Foi o seu governo, o senhor, que realizou essa independência. Então, do ponto de vista da economia, dos investidores, quero reforçar, isto é algo que há décadas está sendo discutido e não foi realizado. E o Banco Central, ele é o guardião do nosso dinheiro? Sim. Ele é responsável, em grande parte, pela inflação também? Que os desencontros da política econômica levam à insegurança, à incerteza e à inflação. Tá, então, agora, não vou dizer que vai ter um culpado, vamos ter um grande responsável pelo nosso dinheiro, que é o presidente do Banco Central, com toda a independência que ele vai ter. E quero só dizer uma coisa. Ontem, quando ele falou, Roberto, que isso me emociono mais fácil, mas eu senti que ele se emocionou também, fiquei emocionado, porque ele lembrou do avô dele, que há 50 anos foi quem deu a ideia. Então, só quero dar um abraço para o Roberto, que é uma pessoa sensacional e foi muito importante ontem. Primeira pergunta aí para o Pedro. Zé Maria. Salve, muito boa noite. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro Guimarães. Olha, a Caixa Econômica Federal, presidente, já está presente na maioria dos municípios do Brasil, ou seja, tem um conhecimento geral de norte a sul. Nós estamos observando agora a decisão do ministro das Comunicações, Fábio Faria, de criar uma internet privada para a área pública e principalmente englobando aí os bancos estatais. Eu queria saber qual é o alcance aí, o que isso vai mudar para a Caixa Econômica Federal, para a gestão, e se o senhor acha importante uma rede privada assim, mais segura, no momento em que os dados hoje são os pontos mais importantes de um país. Obrigado. Zé, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, até o Fábio está aqui do lado, a gente faz essa conversa e o que for melhor para o Brasil, a Caixa fará. Nós temos o segundo maior banco digital do mundo, com 106 milhões de pessoas, presidente. E até um ponto muito importante, estamos fazendo uma parceria com os lotéricos, porque os nossos 106 milhões de clientes, pelo menos 30 milhões são aquelas pessoas mais humildes que precisam exatamente de uma internet, porque muitas vezes não existem nas cidades onde eles têm. Então, ponto número 1, a questão da internet do Ministério das Comunicações sendo 100% segura ajuda a Caixa Econômica Federal e os clientes da Caixa. E ponto número 2, os lotéricos, que são 13 mil pelo Brasil inteiro, e a Caixa está em todos os 5.570 municípios, com exceção de 6, que nós estamos discutindo, são fundamentais. Então, a sua resposta objetivamente, nós temos total interesse, vamos entrar sim, eu já estou discutindo com o Fábio. Tem um município aí, eu tive um evento com prefeitos agora, há poucos dias, com 800 habitantes. Por exemplo, num município desse tamanho, é compensador botar uma lotérica? Com certeza, porque a lotérica, presidente, ela faz toda a parte quando você não tem uma agência, e a grande maioria das cidades não tem agência, mas ela funciona como ente pagador, recebe dinheiro. Então a lotérica é fundamental na vida do Brasil. Então sim. Inclusive nós abrimos, presidente, em Tabatinga, estamos abrindo uma lotérica dentro de uma aldeia indígena. Demanda dos índios, e a aldeia tem 5 mil pessoas, estamos abrindo, até vou convidar o senhor para inaugurar lá. E com toda certeza teve muito índio que recebeu auxílio emergencial. Sim, né? A grande maioria. Foram 68 milhões de pessoas. 68. É um trabalho realmente de cadastramento e abertura de contas das pessoas que afeta a você, então. Foi, isso é importante, em 5 dias nós já tínhamos pago 6 milhões de pessoas. Em 20 dias, 50 milhões foram pagos, e os mais humildes, presidente. Foi o maior programa de inserção social, econômico, digital que se tem notícia, certamente no hemisfério ocidental. Eu não tive conhecimento, Pedro, de nenhum país da América do Sul que tenha feito algo semelhante ao auxílio emergencial. América do Sul, América Latina, Hemisfério Sul, Hemisfério Ocidental. Por quê?
A grande questão, presidente, é que nós digitalizamos. Então, por exemplo, um país gigante, excelente como os Estados Unidos, acabou mandando cheque. No caso do Brasil, em 20 dias, 50 milhões de pessoas já tinham recebido. E, logo depois, 68 milhões. E, para finalizar, 38 milhões dessas pessoas, nós não tínhamos os dados deles. Então, por exemplo, como é que a gente iria mandar um cheque se a gente nem sabia onde eles moravam? Então, esta questão da digitalização foi muito importante, vai ajudar essas pessoas daqui para frente. E foi no momento, o auxílio emergencial, de praticamente desespero, porque a gente não sabia, como você diz aí, aproximadamente 40 milhões de pessoas que ninguém sabia que existia. Exatamente. Não tinha conta bancária, tá? Não tinha outra renda. Com aquela política de feche tudo, vá para casa, é muito bacana para quem tem dinheiro, quem tem uma boa poupança, para quem tem um salário fixo garantido aí todo mês, mas agora para, na verdade, mais de 40 milhões de pessoas que foram obrigadas a ficar em casa, aquilo foi um desastre. Então, esse programa do governo atendeu essas pessoas por 5 meses, R$600 por mês, ajudou bastante, não há dúvida, e depois por mais 4 meses, R$300 por mês. Tem muita gente aí ainda que quer que a gente continue com isso eternamente. Isso não é dinheiro que está no cofre, está lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, isso é endividamento. Né? Hoje em dia, a nossa dívida interna está na casa dos 5 trilhões de reais, é uma coisa enorme, e temos que conviver com isso daí. Agora, a população quer, né, voltar a trabalhar. E, infelizmente, um ou outro governador, um ou outro prefeito ainda teima em baixar decretos obrigando essas pessoas a ficarem em casa. Agora, quem quer auxílio emergencial deve cobrar, e essa está fechada, vão cobrar do prefeito. O prefeito fazer auxílio emergencial. Vão cobrar do respectivo governador. Já que ele quer que você fique em casa eternamente, e quer mandar conta para nós pagarmos, eu teria o maior prazer de pagar eternamente um salário para todo mundo vivendo uma boa em casa, sem trabalhar, né? Mas isso não existe. Isso não existe. Né? E se essa política demorar muito, as consequências danosas vêm para a economia como um todo. Né? E o que nós queremos? A volta da normalidade. Outras ações foram implementadas pelo governo federal para evitar um caos no Brasil, entre eles o Pronamp. Um programa aí que atendeu as pequenas e microempresas. Até que a ideia não foi nossa, foi de um senador de Santa Catarina, o Jorginho Melo. Muito bem-vindo. Como temos agora o tal do MEI Caminhoneiro, que é um projeto do Jorginho Melo, também de Santa Catarina, que nós já conversamos com a economia, já foi aprovado lá no Senado e falta a sua aprovação na Câmara. Acredito que nos próximos dias o Arthur Lira vai botar isso em pauta e a Câmara vai decidir, com toda certeza, pela aprovação, que vai dar mais meios para o caminhoneiro poder trabalhar. Então, a gente procura atender a todas as classes que necessitam. E o governo federal está na iminência de publicar acho que o refis do pessoal aí dos bares e restaurantes, que também estão numa situação bastante complicada, em especial no estado de São Paulo, que, se não bastasse isso, no estado de São Paulo também aumentou o ICMS de quase tudo, inclusive dos combustíveis. Então, é papel do governo federal, num momento difícil, que ainda sentimos alguns reflexos, né, buscar atender a população para que ela não seja colapsada. Presidente, comentando essa questão do Pronamp, a Caixa emprestou para mais de 300 mil empresas e a grande maioria não eram clientes da Caixa. Então, este programa ainda ajudou o crescimento da Caixa Econômica Federal e estas empresas, microempresas e pequenas, continuam tendo relacionamento. Então, o que é importante? Um programa que foi utilizado para resolver uma situação específica continua daqui para frente, como foi também um auxílio, que nós tivemos mais 35 milhões de clientes e continuamos ofertando produtos para eles. Cid, mais uma? Augusto Nunes. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Eu pergunto se a Caixa já está preparada para a distribuição do próximo auxílio emergencial. Tá, né? Não, Tá preparado é que a Caixa, Augusto, ela realiza a parte operacional. Isso a gente está de um dia para o outro, mas a decisão é do presidente da República, com todos os ministros, etc. O que eu posso dizer é que exatamente por causa dos 9 meses que nós pagamos ano passado, nós temos total preparação e será mais rápido ainda. Então, do ponto de vista operacional, sim. Agora, a decisão, a Caixa é só o agente pagador. Eu estive hoje com o Paulo Guedes, a princípio, né, que deve ser feito a partir de março, por 4 meses, R$250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda, em especial com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza do que nós acertarmos, né, vai ser em conjunto, não vai ser só eu, equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, na ponta da linha, aquilo seja honrado por todos nós, porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então é mais 4 meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer. A gente espera, no final desses 4 meses, ter uma nova proposta para o Bolsa Família. Né? Como é que vai ser o Bolsa Família a partir de julho? Essa que é a nossa intenção e trabalhamos nesse propósito. Mais alguma coisa? Tem mais uma notícia boa. Opa, deixa ele falar. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro Guimarães. Presidente Pedro, sobre o auxílio emergencial, a Caixa Econômica realmente se tornou aí a grande operadora, né, dessa experiência sem precedentes, bem sucedida até aqui e prolongada além do que se imaginava. Me permita fazer uma pergunta que não é da sua alçada de decisão, mas eu queria a sua opinião, se possível, se o senhor não se importar. Como o senhor está vendo essa equação de restrições econômicas que levam à necessidade da prorrogação do auxílio emergencial? Como o senhor está vendo essa equação e como o senhor vê, pessoalmente, a saída para esse problema? Obrigado. Fiuza, a resposta objetiva é do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e do presidente Bolsonaro. O que nós podemos falar do ponto de vista da Caixa é que quanto maior for o respeito às questões fiscais, mais o Banco Central, que agora está independente, poderá manter a taxa de juros baixa. E aí tem um exemplo disso. Vou dar uma notícia de primeira mão para vocês. A gente acabou de fazer uma live na Caixa. Nós acabamos de anunciar a menor taxa de juros para o crédito imobiliário da história. 4,75% ao ano. Esta taxa de juros tem como contrapartida a poupança e nós estamos liberando 30 bilhões de reais. Ou seja, se nós não tivéssemos esse cuidado também com a parte fiscal, não poderíamos lançar a 4,75. Então é um conjunto de coisas. Do ponto de vista da Caixa, nós esperamos crescer muito mais o crédito esse ano, estamos vendo demanda e, reforçando, a partir de segunda-feira, nós temos a menor taxa, já tínhamos em 3 outras taxas, é uma questão mais técnica, né? Por inflação, TR pura e pré. Mas hoje, presidente, lançamos uma 4ª linha, a menor do mercado, de longe, a 4,75 por 35 anos, ao ano, por 35 anos. Então, neste momento, presidente, para terminar, nós estamos num momento onde os preços dos imóveis ainda estão relativamente baixos, e as taxas de crédito nunca foram tão baixas. Então, é um reforço da retomada da economia. Bem,